Estamos recebendo um jornalista, um publicitário, um consultor de empresas, não é isso? Também um conselheiro da APP, do CONAR, e aí uma série de outros detalhes, coisas, né? Não é? Que nós não vamos chegar lá, né, André? É muito tempo de vida, deve ter sido isso, por isso é que tem tanta coisa assim, né? André Porto Alegre, muito bom receber você aqui. Obrigado, Raul, é uma honra estar aqui, é uma honra estar aqui com você. A gente fica muito feliz porque você, reconhecidamente um publicitário ativo, partiu para as escritas, né? Quem sabe esse teu veio jornalista? Jornalista, né? Acho que é isso mesmo. É um acúmulo, na realidade, né, Raul? Acho que a gente vinha exercitando um pouco isso, observando um pouco isso. Você sabe que eu militei nas salas de aula também, né? Eu dei aula durante muito tempo. E aí a gente começa a conviver com a questão da formação, da qualificação do profissional de propaganda. E é natural você tentar democratizar essas experiências através de um livro. Eu gostei também da sinceridade do teu título, né? Você não foi nada gongórico, você foi direto à trajetória de um publicitário comum. Não acredito que seja o caso, porque você é um pouco atípico. Não é nem a minha trajetória necessariamente, quer dizer, a minha trajetória é um cenário dessa narrativa, porque eu acho que é uma experiência interessante, muito múltipla, né? Eu fui contato publicitário de classificados, depois fui da revista Indústria de Panificação, depois fui da Folha de São Paulo, depois fui para licenciamento com Maurício de Souza, com Ziraldo, agências, etc. Então tinha uma questão de multiplicidade que eu achava interessante colocar. Mas na realidade, quer dizer, o texto todo ele passa por algumas temáticas que eu acho interessante na formação do profissional de propaganda. Não é, portanto, só a experiência do profissional de propaganda, e sim daquele que ensina propaganda. Também, porque o que eu sentia é uma dificuldade que a academia tem, de alguma maneira, de estar colocando alguns temas que já não cabem mais no mercado profissional, no mercado de trabalho. Alguns temas a gente não consegue debater. São 370 faculdades, então é um número bastante grande. Não vão conseguir conversar sobre isso depois que saírem da faculdade. Então eu estimulo um pouco esse debate. Bom, você já adiantou um pouco o que nós iríamos conversar, porque o teu livro é baseado em 3 eixos, e você já falou o primeiro deles, não é isso? Que é esse distanciamento. Esse distanciamento que eu costumo chamar em alguns momentos de recíproco desprezo, né? O mercado despreza a faculdade despreza o mercado. A outra questão, o outro eixo é que o Brasil não é um país cabeçudo quando se trata de propaganda. Eu acho isso um dado relevante, Raul. Acho que nós dois sabemos, você tem uma militância também de muitos anos, e é importante a gente considerar que são 370 escolas, é importante considerar que só um estado da federação não possui cursos de propaganda, são 60 mil alunos regularmente matriculados, 11 mil alunos colocados no mercado de trabalho. E eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho de quem escolheu a nossa profissão. Então esse era o segundo eixo, e a gente mostrar que existem estruturas de comunicação no Brasil inteiro. E o terceiro é um pouco essa coisa de fazer uma diferenciação entre sucesso e fama. Nós ficamos um pouco viciados de que os publicitários são famosos, e eu conheço, e você conhece, nós que já percorremos o Brasil inteiro, sabemos que existem diversos, milhares de profissionais de propaganda de grande sucesso nas suas regiões, né, nas suas áreas de atuação, e que não são famosos, quer dizer, a fama é uma outra coisa. Então era tentar estabelecer um pouco esse estigma que a nossa atividade tem, essa coisa da fama, etc. e tal. Olha, a gente nota o peso do livro, o peso do profissional, do escritor, obviamente, por aquele que faz o prefácio, Luiz Lara. Foi uma honra, né? Foi uma pessoa ilustre. Eu tenho um carinho muito grande, né? O Luiz Lara é uma figura, todos nós temos, e um dia eu mandei um e-mail para ele, eu nem liguei para ele, eu vou te confessar que eu mandei um e-mail já com os originais, e dizendo assim: Luiz, dá uma lida, se você gostar, eu queria te convidar para fazer o meu prefácio. E o Luiz é de uma generosidade, sempre foi, e na hora ele respondeu com a mesma generosidade, assim: André, me sinto honrado, vou ler. Então, assim, também não foi uma resposta. E leu e gostou bastante, e eu acho que um dos pontos altos do livro, quer dizer, quem sabe seja, é exatamente o prefácio do Luiz, que curiosamente, eu não sei se você observa, ele não concorda com todas as... Um item especial ele não concorda. Ele não concorda, que é quando eu falo sobre modelo de agência brasileira. De agência brasileira. Quer dizer, muito legítimo da parte dele, a gente sabe da militância
importância do Luiz também exatamente nisso, como presidente da ABAP, enfim, uma figura, um líder do nosso mercado. E eu achei muito curioso ele ter colocado dessa maneira, fiquei muito contente disso, porque a proposta do livro é exatamente essa. Claro. E nós já debatemos sobre isso também, e o que eu coloco só para deixar claro é que é o seguinte, eu acho que o modelo de negócio das agências no Brasil, quer dizer, da propaganda no Brasil, ele deve ser debatido nas escolas, ou seja, se ele é uma coisa já dada, fechada, para o mercado que está atuando, que está trabalhando e que valoriza esse modelo, eu brinco que é o modelo jabuticaba, né? Ele só existe aqui no Brasil, que nem a jabuticaba, mas eu acho que as escolas merecem debater, e as escolas passam ao largo disso, Raul. Então esse é o alerta que eu faço, né? Quer dizer, tenho uma opinião minha pessoal, há uma opinião sobre, temos que rever constantemente, eu acho isso importante, independente de qualquer coisa, rever constantemente, e a academia é o melhor lugar para se rever isso constantemente, onde a gente está formando os nossos colegas. André, a trajetória de um publicitário comum da Matrix. Aonde nós vamos encontrar? Para quem você acredita ser mais útil? O livro em si, eu acho que para os formandos, eu acho que para os alunos de último ano, de terceiro ano, né, terceiro e quarto ano, e para os egressos, aqueles que já se formaram. Esse livro ele só foi inspirado numa prática do mercado editorial americano que costuma gerar literatura para fazer boas-vindas para os seus profissionais. Não no caso da propaganda, mas no caso do direito. Há diversos livros que recebem, né, que são leituras praticamente obrigatórias para aqueles profissionais de direito nos Estados Unidos que estão entrando no mercado de trabalho. Eu conheci esses livros em 2007 e em 2007 disse assim, está faltando esse tipo de trabalho aqui no Brasil, por isso é que me motivei a estar escrevendo o livro. Muito bom. Fico feliz em recebê-lo aqui. Eu é que sou honrado. Quero passar às suas mãos a Revista América muito obrigado, Economia, que é algo muito obrigado. Você conheço, da maior conheço bem. necessidade para nós que trabalhamos sem dúvida, no mercado da publicidade e, acima de tudo, nós temos que seguir o mercado, a economia. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos André, absolutamente vinculados. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado, Raul. Volte outras vezes. Sem dúvida nenhuma.